O Sublime Peregrino, capítulo 12. Então vamos a mais uma pergunta ao Espírito Ramatiz. Desde já eu vou avisando, esse capítulo é longo, tá? Porque Ramatiz costuma dar uma explicação minuciosa sobre o que ele explica, e esse assunto é muito pouco conhecido da grande maioria das pessoas, que é sobre a descida de Jesus do plano em que ele vive, vamos dizer assim, entre aspas, né? do nível espiritual que já está até nós humanos. Então ele vai dar uma explicação que requer um pouco de paciência e capacidade de entender certas coisas. Vamos lá, pergunta. Então, nesse caso, o maior sofrimento de Jesus consistiu na sua dor moral ante a ingratidão de nossa humanidade. Não é assim? Responde Ramatiz. Jesus, como sábio e psicólogo sideral, compreendia perfeitamente a natureza psíquica de vossa humanidade, pois os pecados dos homens são frutos da sua imaturidade espiritual. Jamais ele sofreria pelos insultos e ápodos ou pelas ingratidões e crueldades humanas ao reconhecer nas criaturas terrenas mais ignorância e menos maldade. Porventura, os professores se ofendem com as estultícias e travessura dos pequeninos que ainda frequentam os jardins de infância, considerando injúrias ou crimes aquilo que ainda é próprio da irresponsabilidade infantil? A piedade e o amor excelsos de Jesus faziam-nos sofrer mais pelo descaso dos homens em promover a sua própria felicidade do que mesmo pela ingratidão deles. O seu verdadeiro sacrifício e sofrimento, enfim, foram decorrentes da penosa e indescritível operação milenar, preste bem atenção nisso, hein? Operação milenar durante o descenso espiritual vibratório, para ajustar o seu psiquismo angélico, superanjo, né? A frequência material do homem terreno. A lei, criada pelo Criador, né? A lei exige a redução vibratória até para os espíritos menos credenciados no espaço, cuja encarnação terrena às vezes se apresenta dificultosa nesse alto esforço de ligar-se à carne. Mas Jesus, embora espírito de uma frequência sideral vibratória a longuíssima distância da matéria, por amor às criaturas humanas, não hesitou em suportar as terríveis pressões magnéticas dos planos inferiores que deveriam atravessar gradualmente em direção à crosta terráquea. Já pensastes no sofrimento de um condor, aquela ave, né? Abandonando a atmosfera pura dos Andes e baixando dos altos pícaros até oprimir-se cá embaixo pelo pó, pelo lodo, e a enlamear as penas e o corpo, e depois, de exausto pela agressividade exterior e tolhido na sua ansiedade de volição, ainda se deixar aprisionar numa estreita gaiola, a lhe molestar os movimentos mais amplos. Claro, isso aqui é uma comparação estreita, mas apenas para descrever em pálida ideia o significado, né, desse sacrifício de Jesus por nós. Jamais alguém
algum espírito efetuou empreendimento tão intenso e extraordinário neste orbe, neste planeta, para descer do alto e amoldar-se à forma física conforme fez Jesus, a fim de se submeter ou submeter-se às leis imutáveis do cienticismo ou cientificismo cósmico, né? As leis divinas, em vez de derrogá-las. Ele desceu através de todos os planos inferiores, desde o mental superior, que faz parte do ternário superior, né, que é o átimo, o corpo átimo, ou o mundo átimo, o corpo búdico, ou o mundo búdico, né? E mental superior, esse é o ternário superior. Vou fazer uma correção aqui, para não perder a chance aqui, porque depois para eu voltar aqui vai ser complicado. Deixa eu corrigir aqui. Bom, corrigir. Mas voltando aqui. Ele desceu através de todos os planos inferiores, desde o mental superior, que faz parte do ternário superior, átimo, búdico e mental superior, mental inferior, astralino e etérico, até poder manifestar-se com sucesso na contextura carnal e letárgica da figura humana, abandonando os pícaros formosos do seu reino de glória. Imergiu lentamente no oceano de fluidos impuros e agressivos produzidos pelas paixões violentas dos homens na Terra e dos desencarnados do além, porque todas as nossas vibrações e desejos, pensamentos, isso se torna uma vibração que fica no éter. E esses espíritos tão puros, eles sentem isso com uma, sei lá, eu não sei nem dizer a palavra exata, mas como eles se sentem muito mal. Embora se tratasse de um anjo do Senhor, né, a lei sideral, a lei de Deus, as leis de Deus, obrigava-o a dobrar suas asas resplandecentes e percorrer solitariamente o longo caminho da via interna, até vibrar na face sombria do orbe terráqueo e entregar pessoalmente a sua mensagem de amor. O sublime peregrino, descido dos céus, lembra o mensageiro terreno que, após exaurir-se no tormento da caminhada de muitos quilômetros, deve entregar a carta de libertação a infelizes prisioneiros, exilados de sua pátria. Assim, os 33 anos de vida física de Jesus significam apenas o momento em que ele faz a entrega da mensagem espiritual do Evangelho. Pois o processo espinhoso e aflitivo até imergi-lo nos fluidos terráqueos durou 1 milênio no calendário humano. Quer dizer, Jesus passou 1000 anos modificando sua vibração para poder surgir entre nós de forma tangível. Claro que ele nunca teve um corpo humano igual ao nosso, era um corpo fluídico, mas que ele fazia-se tangível. Quer dizer, a pessoa podia até pegar nele, quando ele quisesse. E também, ele não nasceu do ventre de Maria também, tanto é que Maria é considerada Virgem Maria. Aquilo foi um efeito para ajudar as pessoas a aceitá-lo como que uma criatura humana, né? Apesar de todas as profecias e tudo que se falou a respeito dele. Porque se ele surgisse do nada assim, imagino que não seria para aquele povo. Mas vamos lá. Assim, os 33 anos de vida física de Jesus significaram apenas um momento em que ele faz a entrega da mensagem espiritual do Evangelho, pois o processo
espinhoso e aflitivo até imergi-lo nos fluidos terráqueos durou 1 milênio do calendário humano. Essa operação indescritível de sua descida sacrificial em direção à Terra é, na realidade, sua verdadeira paixão, sofrimento. Pois só os anjos que o acompanhavam, distanciando-se cada vez mais por força da diferença vibratória, é que realmente podiam compreender a extensão do heroísmo e sofrimento de Jesus quando deixou seu mundo rutilante de luzes e prenhe de beleza para então habitar um corpo de carne, entre aspas, em benefício dos terrícolas. Após ajustar seu corpo mental e reativar o mecanismo complexo do cérebro perispiritual, corpo astral, Em seguida, Jesus desatou o corpo astralino para vibrar ao nível das emoções humanas, atingindo o limiar do mundo invisível e do material. Então fez o seu estágio final, incorporando-se no éter físico ectoplasmático. O corpo dele era um corpo fluídico, ectoplasmático, que se fazia tangível à medida que ele desejasse, para compor o duplo etérico. Porque o duplo etérico é ainda um outro corpo, que quando o espírito precisa aparecer... Por exemplo, vou me basear no corpo humano. Nós temos um duplo etérico. No duplo etérico estão os chakras, que são os canais, as portas, os portais, onde recebemos energias do universo e tem tudo a ver com o nosso pensamento, nossa vibração, com a nossa intimidade espiritual mais, vamos dizer, sensível, porque ele alimenta o nosso corpo físico e tudo que acontece no nosso corpo físico, de bom ou de ruim, reflete no corpo astral, que é um corpo depois que a gente perde o duplo etérico. O corpo físico perde o duplo etérico. Ele dura algumas horas, no máximo, talvez, um pouco mais de 24 horas. Então, vamos lá. Atingindo o limiar do mundo invisível do material, então fez o seu estágio final incorporando-se ao éter físico ectoplasmático para compor o duplo etérico e os centros de forças conhecidos por chakras, que deveriam se desenvolver e estruturar-se durante a aparente gestão carnal. Em seguida, integrou-se definitivamente na atmosfera do mundo físico, corporificando-se mais tarde, isto é, tornando-se tangível quando necessário, no meio mais encantador, quando necessário, no mais o encantador menino que a Terra havia de conhecer. A descida vibratória do Mestre Jesus para atingir o vosso plano físico, que está dizendo aqui a Matiz para a gente, foi apenas uma fase a qual ele se ajustou por amor às criaturas neste mundo, reduzindo o padrão de suas funções angélicas para desempenhar com sucesso absoluto a sua missão de salvador da humanidade. Não podeis subestimar as fronteiras vibratórias que separam e disciplinam as várias manifestações da vida cósmica. É muito longa a faixa de distância existente entre um anjo, ainda mais Jesus, um super anjo, e o homem, a criatura humana. E Jesus, sendo a mais alta entidade presente neste mundo, obviamente, com sua vontade poderosa, mobilizou os espantosos recursos necessários para executar fielmente o divino mandato de sua tarefa messiânica. Eu vou ler aqui uma observação para quem quer estudar mais profundamente. Então, para saber mais sobre os chakras, existe um livro com o título O Plano Astral e outro, O Plano Mental, de Leadbeater. Leadbeater, escreve-se Leadbeater.
E um outro livro, Duplo Etérico, de, se não me engano, o primeiro nome é Edgar Power. Mas pode procurar o Duplo Etérico, de Power. Essas obras foram editadas há muito tempo atrás. São obras teosóficas, né? Porque teosofia é uma outra maneira de ser espiritualista, né? É que eles usam um pouco do que trouxe do Oriente, especificamente da Índia, né, para o Ocidente. E ela veio, a editora que editou esses livros foram a editora teosófica Adyar, S.A, Adyar com Y. E a editora também Pensamento, ela editou também há muito tempo isso, tá? Vocês só devem achar isso em quem vende livros antigos, né? Então a editora Pensamento também editou o livro de Ramati chamado Elucidações do Além, que provavelmente a gente vai fazer uma leitura dele aqui mais adiante. Aliás, a Pensamento editou e a Ediar editou os livros Plano Mental, Plano Astral e Duplo Etérico. Agora, essa aqui, que é Elucidações do Além, quem editou foi a Livraria Freitas Bastos, há muito tempo atrás também. Mas voltando aqui. Na impossibilidade de requintar ele, a matéria, ou elevar o padrão vibratório dos planos intermediários entre si e a Terra, o único recurso viável do cientificismo cósmico teria de consistir na sua autorredução aos veículos que deveriam incorporar gradativamente, pois elos de ligação dos planos subangélicos até a carne. O escafandrista, agora uma comparação que ele vai fazer, ao descer ao fundo dos mares, embora permaneça senhor de sua consciência, fica circunscrito ao meio líquido, à sua fauna e densidade. A sua capacidade normal no meio externo fica reduzida. Tal descida exige-lhe uma técnica especial e uma prévia adaptação às leis naturais do plano aquático, onde vai fixar-se e agir. Jesus, qual andorinha, a debater-se no lodo viscoso de um lago, deixou-se submergir no mar da vida humana, ajustando-se heroicamente às contingências sombrias do planeta. Se ele pudesse fixar-se instantaneamente no corpo físico, na fase de sua gestação, seria o mesmo que alguém conseguir, de um golpe, olha só essa comparação, aprisionar um raio de sol num vaso de barro. O Messias, cuja aura é imenso facho de luz a envolver a Terra, olha só, a aura de Jesus envolve o planeta Terra, a aura de Jesus, do que a sua transfiguração no Tabor nos dá uma pálida ideia. Teve que transpor densas barreiras fluídicas e enfrentar terríveis bombardeios mentais satânicos, suportando os efeitos da viscosa névoa magnética do astral inferior a envolver a sua aura espiritual. Porque esses espíritos, Deus, entre tantas leis, Deus deu ao espírito a lei do livre-arbítrio. Então, tem espíritos que evoluem muito, chegam à angelitude e lá eles decidem mudar o seu roteiro. Ele quer continuar com o poder humano aqui nesses mundos semelhantes a esse. E são verdadeiros satanás aqui, né? Porque eles querem viver do gozo material, dos prazeres humanos, eles abdicam da sublimidade da evolução infinita. Até isso Deus permite. Só que tudo isso tem um custo, né? Nada
Não existe impunidade nas leis divinas. Tudo aquilo que a gente fizer, nós vamos voltar para passar por tudo isso, de bom e de ruim. Vamos lá. Vapores sádicos atingiam-lhe o campo emotivo angélico no turbilhão de vendavais arrastantes produzidos pelas paixões tóxicas da humanidade ainda dominada pelos instintos animalizados. Estava vendo aqui outro dia, já vi algumas vezes, pessoas que estão trabalhando como turista lá no Japão, aquele tal de... tem um nome anterior, depois tem a palavra kids, né, crianças. De crianças, uma faixa de 11 a 16, 17, 15 anos, que vão morar nas ruas, tendo tudo em casa para seguir uma vida normal. Mas preferem abandonar tudo, mas por pura ignorância dos pais, que não deram a eles um conhecimento sobre a eternidade do Espírito e das coisas maravilhosas que existem no infinito da evolução. São pais culpados, vão pagar por isso. Aqueles espíritos vieram para ser educados por aqueles pais. E os pais negligenciaram. Ficaram se baseando apenas na vida material, comer, trabalhar, dormir, não sei o que, né? E não deram o principal. O que adianta a pessoa ter 15, 20 diplomas e moralmente continuar agindo imoralmente? Não adianta nada. Nada. Vamos lá. Em sentido inverso, após o seu sacrifício no Calvário, o seu retorno ao mundo celestial foi um desafogo, uma libertação dos liames grosseiros que o retinham na terra. Se Jesus não suportou os sofrimentos acerbos na sua descida para a matéria, só por tratar-se de um espírito angélico, é óbvio que ele também teria sido insensível às reações contundentes da vida carnal e jamais sofreria em sua existência messiânica. A alma sublime, à medida que ingressa nos fluidos mais grosseiros dos mundos materiais, para aí viver e se manifestar, ela também sofre os impactos, os efeitos e as reações próprias desse ambiente hostil, pois não pode eximir-se da ação e reação das leis tísicas, criadas por Deus na dinâmica dos mundos materiais. A descrença, alguns ditos espíritas e suas dúvidas sobre Jesus, gastar quase 1000 anos no esforço sublime de baixar a terra, talvez resulte desse longo período tão impressionante para os homens. Um milênio do calendário humano avulta na mente do homem, pois ele mal atinge a média de 60 a 80 anos, né, na média, né, de idade de sua vida terrena. Para quem coordena sua existência pela contagem da folhinha humana, é demasiadamente extenso e verossimil que Jesus tenha consumido 1000 anos para a descida vibratória e apenas vivido entre nós, visivelmente, né, na face da Terra, 33 anos. Contudo, a mesma medida milenária capaz de produzir tanta impressão no cérebro humano não passa de um fugaz minuto no relógio da eternidade, pois os espíritos vivem fora do espaço e no tempo das convenções terrenas. Quer dizer, pois os espíritos vivem fora do espaço e do tempo das convenções terrenas. Quer dizer, é um tempo totalmente diferente do que a gente possa imaginar aqui na Terra. A descida milenária de Jesus foi somente uma etapa prevista pela técnica sideral, quando ele reduziu seu poder e a sua consciência angélica por amor à humanidade, a fim de comparecer pessoalmente à escola primária terrena e entregar a mensagem salvadora. Mas a sua peregrinação do céu à terra foi-lhe dolorosa e sacrificial.
lembrando o príncipe que deixa o seu palácio resplandecente para descer aos charcos onde vivem cancerosos, réprobos e leprosos, junto aos quais ele não se livra de aspirar-lhes as emoções empestadas, nem mesmo evita de sofrer alguns danos em sua veste fidalga. Aliás, conforme diz um velho provérbio milenar, né? Popular, aliás. No meio do espinheiro, rasga mais fácil o traje de seda do que a veste de couro. Entenderam bem, né? Malgrado a dúvida suscitada por protestantes, católicos, espíritas, eles não podem anular a diferença vibratória existente entre o mundo angélico e o mundo humano. Caso Jesus resolvesse encarnar-se novamente na Terra, porque Jesus virá, será visível, só que não mais como da primeira vinda, visível, né? Será visível, sim, porque está lá nos Atos dos Apóstolos, anjos dizendo lá, né, que Jesus voltaria e seria visível. Porque a missão dele, tudo que ele tinha que nos ensinar já está aí. Os homens é que não querem enxergar. E não enxergando, vão ser banidos aqui da Terra. Tá? Vão para mundos inferiores. Só vai ficar no planeta Terra aqueles que, humildes, que procurarem compreender e viver a mensagem de Jesus. Se a descida angélica, da mente divina até a fase matéria, que forma o mundo das formas exteriores, é disciplinada por leis fixas que regulam essa expansão do Espírito de Deus para fora de si mesmo, porque a manifestação de Jesus na carne humana deveria contrariar o ritmo cósmico da criação. Jesus disse, né, pelo menos algumas vezes, que não veio modificar as leis humanas. Lá no Evangelho, eu não vim derrogar as leis humanas. As leis de Deus, aliás. Leis humanas não. As leis de Deus, trazidas pelos profetas, né, pelos mensageiros de Deus. Bom, vamos ficando aqui. Já são quase 30 minutos, mas eu avisei que esse capítulo seria longo. Então, esse é o capítulo 12 do livro O Sublime Peregrino do Espírito Ramatiz.